Olá, boa noite para você. Você vai acompanhar agora a história de duas pessoas que precisam encontrar os familiares. Aqui o destino brinca com os opostos da necessidade. Em São José dos Campos, um homem foi atropelado, perdeu a memória e está há 4 meses sem ser procurado pela família. Já em Aparecida, uma família inteira do sul do país está hospedada em um hotel à procura de uma senhora de 77 anos que desapareceu dentro da Basílica. Desconhecido. Essa é a descrição deste paciente que perdeu a memória depois de ter sido atropelado na Via Dutra em junho passado. Há 4 meses está hospitalizado e até agora ninguém procurou por ele. No acidente, o homem sofreu traumatismo craniano e não se lembra nem mesmo do próprio nome. Ele não entende, a gente não sabe exatamente quais são as respostas dele, né? Ele fala um nome, Valdir, mas a gente não tem certeza, porque ele está como desconhecido dentro do hospital. O homem de aproximadamente 35 anos se recupera de uma infecção pulmonar no Hospital das Clínicas do Parque Industrial em São José dos Campos. A fala e a memória foram comprometidos por causa do atropelamento. Ele precisa da ajuda dos enfermeiros para andar. Ele não reconhece nada, ele não tem movimentos próprios, né? Então com bastante sequela, porque ele teve um afundamento de crânio, foi submetido à cirurgia. Da parte clínica ele já está tratado, que era uma infecção pulmonar, ele pode ir embora para casa. Em Aparecida, a história é oposta. Essa família procura desesperadamente por Dona Beatriz Joana Vinck, que desapareceu na tarde do último domingo durante um passeio no Santuário Nacional. A idosa, de 77 anos, foi vista pela última vez nessa loja de velas. A devota de Nossa Senhora Aparecida veio de Nova Hamburgo, Rio Grande do Sul, em uma excursão no último final de semana. Mas ela conhecia o santuário de outras viagens. O marido diz que Dona Beatriz Joana tinha problemas de memória e claustrofobia. Momentaneamente sofria pequenos lapsos, né? De pegar o objeto, guardar e depois não se lembrar onde é que tinha colocado, isso ela tinha, né? Se rezar, resolve, eu acho que ela tem que aparecer ali a qualquer momento, né? Anunciamos várias vezes e nada resolveu. A família pediu ajuda ao santuário, mas até agora o desaparecimento de Dona Beatriz Joana continua um mistério. Nós recebemos a visita de um outro padre que ficou surpreso com o acontecido, que realmente era uma coisa inédita até o momento, que tomaria todas as providências necessárias para a solução do caso. Até o momento temos isso de concreto. No último domingo, o Santuário Nacional de Aparecida recebeu 157 mil visitantes. Para a igreja, o desaparecimento é inusitado. Em nota, o Santuário Nacional informou que, ao saber do desaparecimento de Dona Beatriz Joana, acionou toda a equipe para localizar a devota. Por causa do grande movimento de fiéis aqui na Basílica, os desencontros são comuns, mas são solucionados ao final do dia. O santuário disse ainda que tem prestado apoio à família e ajudado a polícia nas investigações. Se você tem alguma informação que possa ajudar, ligue 190, não é preciso se identificar. 15 dias depois da eleição municipal, os moradores de Guaratinguetá ainda não sabem quem vai assumir a prefeitura. Eleito nas urnas, Francisco Carlos está impedido de assumir o cargo por decisão do Tribunal Regional Eleitoral, mas ainda cabe recurso. Enquanto o julgamento final do processo não sai, Miguel Sampaio, o segundo colocado no último dia 7, vai assumir o posto. Ele foi eleito, mas pode não assumir a prefeitura de Guaratinguetá. Francisco Carlos, do PSDB, teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral. O tucano não conseguiu aprovar as contas públicas referentes ao ano de 2003, quando era prefeito, por falta de pagamento de precatórios. Acusado de improbidade administrativa, acabou enquadrado na lei da ficha limpa. O advogado de defesa afirma que não houve crime de improbidade e já trabalha no recurso que será apresentado nesta quinta-feira. O primeiro precatório, que atingiu um valor de mais de 5 milhões de reais e que se refere a uma desapropriação havida há mais de 30 anos atrás, não é da gestão do Francisco Carlos, mas de gestões anteriores, ele estava sob júdice, havia um recurso da prefeitura no Superior Tribunal de Justiça.
A prefeitura lutava naquele recurso para abaixar o valor desse precatório. Isso acabou ocorrendo em 2004. Para que haja improbidade é preciso que haja dolo, má-fé, vontade expressa de infringir a lei. O pedido de impugnação foi feito pela coligação de Miguel Sampaio, que ficou em segundo lugar nas eleições. O candidato está em viagem e no comitê do partido dele, ninguém quis comentar o caso. Com a decisão, os 17.786 votos dados a Francisco Carlos serão desconsiderados. E se ele não conseguir na justiça confirmar a candidatura, Miguel Sampaio é quem vai assumir a prefeitura aqui de Guaratinguetá. A diplomação está marcada para o dia 12 de dezembro. Haverá uma retotalização dos votos. Havendo essa retotalização, evidentemente é que, por estar um candidato com a sua candidatura indeferida e com recurso, os votos são hipoteticamente considerados nulos e passa então a vigorar o segundo colocado. A disputa pela prefeitura de Guaratinguetá foi uma das mais acirradas da região. Pouco mais de 1.600 votos separaram o primeiro do segundo colocado. O desfecho fez o eleitor se sentir enganado. Tinha que já interromper antes dele se candidatar a prefeito. Não depois. O eleitor se sente traído, ele não sabia, ele votou numa pessoa que ele confiava e que ele não sabia que estava passando por essas dificuldades, por esse processo, né? Os candidatos que disputam o segundo turno à Prefeitura de Taubaté tiveram mais um dia de agenda cheia. Isaac do Carmo, do PT, que havia marcado entrevista com nossa reportagem, desmarcou e passou o dia em gravação de programa eleitoral. Já Ortiz Júnior fez corpo a corpo na região central. Na reta final da corrida ao Palácio Bom Conselho, o candidato do PSDB escolheu o centro de Taubaté para pedir votos. Ele percorreu a rua Duque de Caxias, uma das mais tradicionais do comércio, e prometeu segurança aos lojistas. Ortiz Júnior vive a expectativa de mais um reforço na campanha. Depois do apoio de Antônio Mário Ortiz, do PSD, Padre Afonso Lobato, do PV, deve declarar ainda hoje o voto no Tucano. Se ele declarar o voto na gente, eu vou ficar muito feliz, vou ficar muito satisfeito, muito contente. Já tivemos o voto declarado do Antônio Mário. Eu tenho certeza que a avaliação deles é de que a gente representa a segurança. O candidato também demonstrou preocupação com um possível número elevado de abstenções no segundo turno. O feriado do Dia do Servidor foi transferido pelo prefeito para a segunda-feira, dia 29. Eu peço ao servidor público municipal, eu peço às pessoas que fiquem aqui na cidade no domingo para votar. É importante isso. Bom, sobre o feriado prolongado em Taubaté, por meio de nota, o candidato Isaac do Carmo informou que acredita que não haverá grande abstenção como no primeiro turno e que tem um forte apoio dos servidores municipais. Já o candidato derrotado Padre Afonso, até o fechamento desta edição, não se manifestou oficialmente sobre um apoio no segundo turno. Agora à tarde, a Prefeitura de Taubaté proibiu o comício do PT, marcado para amanhã às 7 da noite na Avenida do Povo. Segundo a Prefeitura, a determinação é baseada em lei eleitoral que impede comícios a menos de 200 metros de distância de órgãos públicos e hospitais. A assessoria do candidato Isaac do Carmo, do PT, informou que não concorda com a decisão da Prefeitura, mas transferiu o comício para a Praça Dom Epaminondas, no mesmo horário. O ex-presidente Lula confirmou presença. Já o candidato Ortiz Júnior promove comício nesta quinta-feira, no mesmo horário, na Praça de Eventos de Quiririm. E no próximo bloco do Band Cidade, você acompanha uma entrevista com o prefeito reeleito de Caraguatatuba, Antônio Carlos. A gente volta já, agora pontualmente 7 horas.